agradecendo a presença de vocês, tá? A oportunidade de ter a explicação, o ponto de vista, a reflexão, a opinião de vocês aqui, acho que isso é importante, né? E quem tiver a oportunidade de assistir nosso vídeo vai poder tirar suas próprias conclusões. E, Sheila, gostaria de falar alguma coisa? Um bom dia aí, por gentileza, antes da gente começar. Bom dia, meu amigo. Bom dia aí para vocês aí. É um prazer estar com vocês, como sempre. E vamos embora, vamos falar sobre esses assuntos aí que são tão relevantes para o futebol feminino, né? Exato, tá ótimo. Gabriel, por gentileza. Meu amigo, faço as palavras da Sheila as minhas e vamos em frente para poder ajudar mais meninas e senhoras a desenvolver o futebol feminino. Tá ótimo, vamos lá. Então, o nosso primeiro, né, os nossos tópicos hoje serão o Campeonato Brasileiro, né, sem torcida. É um fato ruim, né, pro futebol feminino, né? Tivemos aí um jogo com problemas de acesso às pessoas que querem acompanhar o futebol feminino. Vamos falar sobre a arbitragem também no futebol feminino, um fato ruim, né, para a imagem do futebol feminino, né? Até onde eu sei, não sei se a Sheila conseguiu levantar informação, eu procurei levantar informação. Parece que eram todas mulheres as árbitras, mas eram todas mulheres, Sheila? Você conseguiu levantar? Levantei sim, todas mulheres. Pois é, tivemos essa situação. Vamos falar sobre, né, ser mãe no futebol feminino, né? Um desafio enorme, imagino. Porque, lógico, nunca serei mãe, mas imagino que deve ser um desafio enorme você ser mãe, atleta, enfim, trabalhar com futebol feminino. A audiência no futebol feminino, né? Vamos falar sobre jogadoras de futebol no Irã, né? E o asilo político, algo que, apesar de não ser ligado, né, ao Brasil, à Europa, mas é futebol feminino, né? É futebol feminino. E vamos terminar falando sobre a brasileira, né, a Giovana Costa, brasileira, 16 anos, que foi contratada pelo Lyon. Também é uma promessa que está surgindo no futebol feminino. Então a gente inicia o nosso primeiro tópico, Campeonato Brasileiro sem torcida. Antes de eu dar minha opinião, eu vou começar com a Sheila. Sheila, por favor, Campeonato Brasileiro sub-20 sem torcida. Qual é a sua visão, sua reflexão em relação a isso, por gentileza? Meus amigos, eu estou completamente indignada com relação a isso. No Campeonato Brasileiro, sub-20, um jogo entre Flamengo e UDA, esse jogo foi na Gávea, e simplesmente portões fechados. Surreal. Sinceramente, eu tentei me informar, procurei, né, entender o motivo disso tudo, e o que chegou para mim foi que a CBF não autorizou ser portões abertos. O motivo ninguém sabe, né? Eu tenho conhecidas que jogam no UDA, que é de Alagoas, e os familiares são daqui do Rio, essas meninas, os familiares queriam estar indo assistir ao jogo e não puderam, simplesmente, porque não podia entrar. Cara, eu fico, aí onde eu paro e penso, eles querem realmente fazer com que o futebol feminino cresça? Eles querem realmente fazer com que o futebol feminino seja visto? Eu desacredito muito nisso, porque não tem cabimento um negócio desse, meus amigos. Eu estou indignada até hoje. Eu consegui assistir o jogo, porque, né, tem alguns contatos que a gente consegue fazer e, graças a Deus, consegui entrar, mas os familiares das meninas não conseguiram. Então, isso aí é inadmissível. Eu não consigo digerir, sabe, essa questão, não. Gabriel, você já teve alguma experiência aí em Portugal, aí pela Europa, com uma situação como essa, sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de, enfim,
Simplesmente as pessoas chegam, querem prestigiar o evento, né? Querem, enfim, e não pode entrar ninguém. Você já teve alguma experiência nesse sentido aí por Portugal, pela Europa? Bem, o que eu posso dizer, e antes de mais boa tarde a todos nos que estão a ver e a ouvir, é de facto mais no futebol masculino e não tão de forma direta, ou seja, às vezes arranja-se formas distintas de fazê-lo, seja com valores de preços à última hora alterados, seja, portanto, deslocação, vamos supor que está a chover, não é? E, portanto, o estádio, a maior parte dos estádios aqui em Portugal são amadores, são pequenos, e, portanto, vamos supor que só uma parte do estádio tem cobertura, não é? E diz, olha, não, desculpa, isto é só para os adeptos da casa, os visitantes têm que ficar ali à chuva, já as pessoas ficam, mas não vou ficar o jogo todo à chuva, já não entra, ou seja, há formas de o fazer, não dizer logo não pode, porque se dissesse não pode, alguém se calhar chamava a polícia e dizia, então porque é que eu não posso entrar, então arranja-se essas formas, mas já vi, infelizmente já vi, isso às vezes até é utilizado por clubes como táticas, atenção, estou a dizer isto não é uma forma generalizada, são casos e casos pontuais, mas de facto é muito triste e nesta situação particular no Brasil, estou a tentar também perceber o porquê disto ocorrer, certamente que a nossa amiga Sheila nos poderá esclarecer melhor dentro do seu conhecimento, mas não consigo encontrar explicação por isso ter acontecido, acho que é desprestigiante para o futebol feminino, é desmotivador para quem vai, aliás no outro tema que vamos falar sobre a questão do público feminino, eu já vou tocar nesse assunto, que é o facto do futebol feminino até comparativamente ao masculino até ser um sítio onde as mulheres, de forma geral as famílias até se sentem mais seguras e gostam mais de participar nesses eventos, e depois acontecem estas situações e as pessoas pensam, mas porquê? Porque é que vale a pena eu estar a deslocar-se? Há pessoas que fizeram viagens longas e depois chegam ali, já não podem entrar, não é? Portanto, de facto, gostaria de saber mais o porquê, mas ainda não consegui encontrar explicações. É interessante porque, por exemplo, o mundo todo está lutando por audiência, entendeu? Se você observar UFC, se você observar NBA, se você observar a NFL, que é o futebol americano, se você observar as principais ligas, Premier League, seja futebol, seja o esporte for, as pessoas querem audiência, porque se você não tiver audiência, eu acho que eu falei isso aqui anteriormente, em outra oportunidade, né? Eu, quando fui morar na Irlanda, eu vi o rugby na Irlanda, e no Brasil o rugby é completamente assim, irrelevante, completamente diferente da Irlanda. Então, assim, a audiência, o interesse das pessoas é que é o norte. Se as pessoas não tiverem interesse, se elas não consumirem o produto, se a pessoa não... eu não vou sair de casa, eu não vou ligar minha televisão, eu não vou pegar meu telefone para acompanhar isso. Seja lá de que forma for, se você não tiver interesse, e aí você tem um jogo de futebol feminino, né? A Copa do Mundo é daqui a um ano. No Brasil, você tem um jogo de futebol feminino no Brasil, sub-20, que é praticamente performance, né? Pode ter atletas ali que, de repente, vão jogar a Copa do Mundo, por que não? O Pelé jogou a Copa do Mundo com 17 anos. Pode ter atleta ali que pode representar o Brasil. E você impede as pessoas de adentrarem para poder prestigiar, né? Não testemunhar, mas prestigiar o jogo. É muito triste isso, né? É aquilo, tem que ter responsabilidade. Infelizmente, não acredito que vai ser o caso, mas assim, as pessoas responsáveis deveriam ser punidas. Entendeu? Porque eu falei isso aqui anteriormente. Você tem um serviço, você tem que fazer o serviço. Se o seu serviço é organizar o jogo, organize o jogo. Se o seu serviço é ter certeza de que vai haver segurança, então tenha certeza de que haverá segurança. Precisa de autorização do bombeiro, precisa de alvará da prefeitura, precisa de algum tipo de documentação do governo, eu não sei. Alguém recebe por mês, alguém tem essa função para poder que o futebol feminino, na hora do jogo, esteja disponível às pessoas. Entendeu? E os pais, como a Sheila falou, parente, enfim, família, amigo, a pessoa quer ir lá assistir o jogo. Simples assim. E o portão não pode entrar ninguém. Quer dizer, a Copa do Mundo é ano que vem, gente. Entendeu? A gente tem que estar feliz que tem gente do lado de fora querendo entrar. Enfim, essa é a minha visão.
Sheila, se você tiver alguma coisa para acrescentar em relação a isso, por favor, ou Gabriel. Só assim, a sensação que eu tenho é que, na verdade, eles entra quem eles querem, né? E, na verdade mesmo, eles não querem que o futebol feminino seja visto. Porque a informação que chegou até mim é que quando o jogo é organizado pela CBF, é portões fechados. Motivo, a gente não sabe qual. Né? Na competição sub-20, e eles fazerem isso, tinha bastante gente querendo assistir, bastante gente mesmo. Então, assim, a hora que eles têm para poder fazer com que a coisa cresça, com que a coisa aconteça, com que seja visto, eles fazem isso. Eles simplesmente proíbem. Né? Eu me informei também em relação a outros jogos do Brasileirão Sub-20 e é tudo portões abertos. Às vezes colocam, pedem 1 quilo de alimento não perecível para poder estar doando, entendeu? Às vezes é gratuito mesmo, você vai lá, entra, tosse. Agora, proibição, da forma que foi, sabe? Eu estou muito, muito indignada com isso, estou muito decepcionada, porque a gente que luta, né, para poder fazer o futebol feminino crescer, está nessa luta aí há anos, e a gente quer ver o futebol aqui no Brasil melhorar, né? Mas, infelizmente, são coisas que acontecem só aqui no Brasil, cara. É muito lamentável. Gabriel, alguma coisa a adicionar aí sobre esse tópico, por gentileza? Não, infelizmente, como disse há pouco, gostaria de saber depois mais informações relativamente à CBF, as razões, qual é a explicação que podem querer dar para o terem feito, porque o resto só resta mesmo lamentar e esperar que não volte a acontecer, ou que se acontecer que seja rapidamente resolvido, para não estarmos a prejudicar a vida das meninas e das senhoras que querem ir aos jogos, seja as praticantes, obviamente, seja depois as adeptas, tanto familiares ou não, que queiram assistir aos jogos, porque não se torna aquilo que é um espetáculo, assim, o evento em si, para algo negativo e que as pessoas ficam a lamentar-se e causa tristeza, e não é isso que nós queremos. Queremos é dar que haja alegria no futebol e, portanto, que as pessoas responsáveis sejam chamadas, portanto, a dar a sua justificação e que resolvam rapidamente estas situações. Ok, perfeito. Só para finalizar, acho que eu comentei com o Gabriel, no nosso primeiro episódio, como é que eles fizeram para vender café hoje no Japão, né? Eles iniciaram nos anos 70 com bala, que já tinha ali um lembrete da cafeína, enfim. Então, um projeto aí de 30 anos, e eles começaram a vender café, e hoje no Japão é uma coisa bilionária. E esse é o futebol feminino, não adianta querer... as mulheres precisam ter um salário melhor, precisam ter condições melhores, precisam treinar num CT melhor, porque existem clubes que a equipe treina num local masculina e a feminina treina num campo ali, sei lá onde dá. E tudo começa, a fundação é isso aí. É um jogo sub-20, é um jogo que tem tudo para que as famílias levem crianças, e essas crianças serão os futuros consumidores, né, do produto futebol feminino. E aí você barra, fecha, não entra ninguém. É inacreditável, mas é isso aí que é. Tá ótimo. Obrigado pelas contribuições. Vamos para o nosso próximo tópico. Vamos falar da arbitragem, né, ausente no futebol feminino. Procurei informação na internet e normalmente, né, a gente sabe que a mídia hoje em dia não é aquela mídia que você há 30, 40 anos atrás você confiava plenamente, saiu na internet, saiu aqui, saiu ali. Então eu gosto sempre de observar e procurar 4, 5, 6 fontes diferentes, viés político, enfim. Então eu procurei informação e o que eu vi é que parece que eram 4, né, mulheres e para o futebol feminino, né? E parece que todas elas não chegaram para a hora do jogo. Eu acredito que deva ter um protocolo, tipo, o jogo é 6 horas, 2 horas antes, no mínimo, já tem que estar lá. Eu acredito que deva ter alguma coisa nesse sentido.
claro, imprevistos acontecem, mas é muito estranho. 4 pessoas, né, numa empresa, tu não imagina 4 pessoas se atrasarem ao mesmo tempo, no mesmo dia. Enfim, Sheila, o que você conseguiu levantar de informação em relação a isso? Algum motivo? Aconteceu alguma coisa? O que você levantou aí pra gente, por favor? Então, uma das árbitras eu conheço, é uma grande amiga minha, né? E entrei em contato com ela e o que me foi passado por ela é que elas avisaram com 4 horas de antecedência que ocorreria esse atraso. Foi avisado antes, só que agora, né, o que eles estão querendo fazer, tem que culpar alguém, né? Então, a culpa foi toda para cima delas. E o correto, na verdade, seria eles ter uma equipe de arbitragem em reserva. Isso é inadmissível. No futebol masculino isso não acontece, nunca vai acontecer. A gente nunca vai ver isso acontecendo. Então, por que não tinha outra equipe ali no estádio? Caso acontecesse algum imprevisto, imprevistos acontecem. Né? Aí agora, foram todas punidas, suspensas, 180 dias, outras por tempo indeterminado. Agora, o deles mesmo, eles simplesmente não assumem nada, jogam sempre para os mais fracos, e o que realmente aconteceu eu não posso estar dizendo aqui, porque é coisa interna, né, do pessoal, mas eles já estavam sabendo, né, o pessoal organizador do jogo já estava sabendo de tudo, e só foi avisado às equipes na entrada do vestiário. As equipes já tinham aquecido, já estavam prontas ali para entrar para o jogo e nem sabiam que as árbitras não estavam. Foi uma lambança total, uma vergonha, sabe? Os torcedores no estádio, tudo aguardando o jogo acontecer e ninguém sabia de nada também. O jogo foi transmitido também ao vivo. Foi horrível. Nem o delegado do jogo sabia o que fazer. Gabriel, alguma coisa parecida com isso aí por Portugal, pela Europa? Você já teve conhecimento de alguma coisa assim? Sim, infelizmente também no futebol masculino eu já testemunhei essas situações. Aqui eu, para não ser injusto e dizer, bem, só acontece com as mulheres isso, de facto também acontece com os homens e deve-se pura exclusivamente a incompetência. Ou seja, nós entendemos que se um árbitro ou um conjunto de árbitros está a vir para o jogo, se um pneu rebentar, não é? E a pessoa ficar ali com o carro, nós todos entendemos, não é? Aconteceria-nos mesmo a nós. Mas quando é estas situações onde a pessoa podia sair mais cedo, não saiu, vai por uma via onde sabe que há trânsito e depois chega passado horas e prejudica a vida dos outros, é incompetência, não é? E no amador já é complicado entender, porque as pessoas ou não ganham, pode-se pensar assim, bem, não ganham, então preocupam-se menos. Não, exatamente por não ganharem é que tudo o que as pessoas têm quando jogam futebol amador é o jogo em si, e quando lhes retiram isso, tiram-lhes tudo, portanto não há mais nada, se não há ordenados, não há nada, pronto. No profissional ainda menos se entende, porque os árbitros para o profissional ainda ganham mais, e portanto ainda mais e melhor preparação devem ter para estas situações. Por isso, já testemunhei em jogos que estive, é uma falta de respeito. E porquê que também é uma falta de respeito? Porque os árbitros não estão em pé de igualdade com os jogadores, no sentido em que, obviamente durante o jogo, mas também no pré e pós-jogo. Portanto, um árbitro pode estar a ir embora de um recinto, alguns jogadores alguma coisa, como ainda está no recinto, pode expulsá-lo. Antes do jogo a mesma coisa. Mas se uma equipa chegar atrasada, o árbitro pune a equipa, não é? E mete o relatório do jogo. Se o árbitro chegar atrasado ao jogo, o máximo que acontece é as equipas podem fazer um protesto, mas nada acontece. Ou seja, é aqui o desequilíbrio de forças. Com isto não quer dizer que, obviamente, devemos ter uma mentalidade, como há muita gente tem, anti-arbitragem, nada disso. Acho que os árbitros devem ser respeitados como protagonistas do jogo, não os principais, esses são os jogadores, obviamente, mas também protagonistas do jogo. Agora, devem-se preparar como os treinadores se preparam, como os jogadores se preparam, os árbitros também têm que se preparar e chegar a horas, creio que é o mínimo, não é? Expectável para um jogo decorrer e, portanto, é de lamentar estas situações e esperar que futuramente as pessoas envolvidas, sejam homens ou mulheres, é igual, tenham a responsabilidade e percebam que está muita gente a depender delas. É que
é que o que acontece é que se faltar um jogador ou outro de uma equipa, um treinador pode substituir, não é? Se faltar o árbitro não há jogo. E portanto o árbitro tem mesmo esse peso. Aqui em Portugal no amador às vezes ainda há acordos, seja, por exemplo, vai-se buscar uma pessoa da bancada, se houver um acordo, mas isso é mais para um assistente, não para o principal, dá-se-lhe um colete, isso ainda é uma coisa profissional, isso não pode acontecer, claro. Mas se estivermos a falar de uma equipa de arbitragem inteira, não há como chamar outras pessoas, portanto, como eu disse, é as pessoas terem responsabilidade e terem atenção para estes casos não voltarem a acontecer. Olha, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Só as 4, né, mulheres, as 4 senhoras lá, elas sabem o que aconteceu. Mas o problema é, elas não têm voz para se explicar. Essa é a primeira coisa. Elas não têm voz. Então, assim, eu me ponho no lugar delas. Tem voz para se explicar? Não. Isso é uma coisa. Outra coisa, vamos fazer aqui uma suposição, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas vamos supor que nós aqui, a gente está organizando uma competição. E aí, 4 horas antes, por algum motivo, as árbitras avisaram, a gente não vai poder ir, ou acontecer alguma coisa. E a gente não tem um plano B como árbitro reserva. E aí, você como gestor, na hora tu tem 2 opções. Assumir o seu erro de não ter um árbitro reserva, um plano B, ou deixa a coisa acontecer e chegar em cima da hora tu fala, as árbitras não vieram. E aí, normalmente, o que vai acontecer? A culpa é delas, não vieram. Entendeu? Será que, ao invés de dizer que a culpa é delas, será que não era para alguém refletir, tipo, tá, mas por que não tem um plano B? Então, assim, eu não sei por que elas não apareceram, né? Só elas sabem, mas o fato é, quem organiza a competição deveria ter um plano B. Você precisa ter um plano B, né? Nós, há pouco, numa oportunidade anterior, conversamos aqui sobre um plano B para alguma possível situação de emergência. Então, assim, você tem que ter um plano B, porque é uma instituição chamada CBF, né? As letrinhas, CBF. A CBF não é uma instituição ali da esquina, não é uma instituição que foi criada ano passado. É muito peso, é muita responsabilidade, é muito know-how, é muito lastro, é muita coisa, é um histórico muito grande, entendeu? Muito antes de 58, com o primeiro título. É muita coisa para você não ter um plano B, que se você observar numa planilha de custos, esse plano B significa nada, entendeu? Se você colocar aí, mas é mais 10 mil reais. 10 mil reais para o tamanho da CBF não é nada. Assim como 10 mil reais ou 10 mil euros para o tamanho da Federação Portuguesa de Futebol não é nada. Não é nada, nem um troco, entendeu? Não é nada. Então, assim, é lamentável não ter um plano B por uma instituição desse tamanho. Talvez nunca a gente vai saber da verdade, mas, enfim, é triste, mais uma vez. A Copa do Mundo é ano que vem, no Brasil. Esse não é o tipo de notícia que deveria estar aparecendo, entendeu? Esse tipo de notícia, por um país que vai sediar a Copa do Mundo, não deveria estar aparecendo, mas é o que é. Tá ótimo, obrigado pela... Quer acrescentar alguma coisa? Sim. Eu só queria dizer uma coisa para deixar claro, só para que quem esteja a ouvir e a ver não fique com dúvidas. O nosso amigo Igor disse tudo num ponto de vista que eu ainda não tinha falado, ou seja, eu falei de um ponto de vista onde estivesse tudo minimamente organizado. Claro que, e também porque o futebol feminino é as jogadoras, é as treinadoras, mas também é as árbitras. E, portanto, porque também queremos ter mais árbitras mulheres. E, portanto, nesse aspecto, eu não quero com as minhas palavras, obviamente, desencorajar mulheres árbitras, antes pelo contrário, quero incentivar. Por isso, o que eu quis dizer há pouco é que se estava tudo organizado e se foi por incompetência, obviamente, sendo homem, indiferente de ser mulher ou homem, as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Agora, se elas não tiveram, portanto, uma plataforma para dar a sua opinião, para dizer as suas razões,
se realmente elas pudessem, todos os exemplos que o nosso amigo e colega Igor disse, ou seja, se elas já tinham avisado antes não podiam, e mesmo assim não ouviram. Portanto, isso já é diferente, já é a responsabilidade da CBF, das organizações locais, porque realmente as senhoras não puderam ir ou não conseguiram ir e se informaram, já é incompetência, não delas, mas de quem está a organizar. Portanto, quero deixar claro que quem teve responsabilidade deve assumir essa responsabilidade e quem está a organizar deve sempre ter um plano B, um plano C, para que o resto das intervenientes, neste caso as jogadoras, como falámos há pouco, não saiam prejudicadas, mas como disse, não quero de todo estar aqui a ter uma linguagem ou um discurso anti-arbitragem, antes pelo contrário, e obviamente se não ouvimos a versão das senhoras, como vivemos tanto no Brasil como em Portugal, Estados de Direito Democrático, damos sempre a presunção de inocência, ou seja, se não sabemos a razão, não vamos culpá-las e dizer não, a culpa foi delas, isto é saber as razões e depois sim, portanto, averiguar as responsabilidades, mas eu só queria deixar essa nota para que as minhas palavras não fossem mal interpretadas. Perfeito, faz todo sentido. Obrigado, Gabriel, tá ótimo, perfeito. Sheila, alguma coisa para finalizar? Adicionar alguma coisa? Toda a questão da gente não saber o que realmente foi ocorrido, né? Eu acho que não iremos saber, porque eu acho que se elas falarem, vai ser muito pior para elas. Infelizmente, é assim que funciona aqui. O machismo, o autoritarismo, entendeu? Elas com certeza não irão falar. Elas já foram punidas e, infelizmente, é isso que vai acontecer, porque eu acho que foi todo um contexto, né? Foi um erro no geral, porque se foi avisado com 4 horas de antecedência, eu acho que era tempo de sobra se tivesse uma equipe reserva ali para poder não atrasar o jogo. E foi um jogo entre Flamengo e Botafogo. Entendeu? Brasileirão principal, A1. Então, assim, se isso acontece num jogo desse, né, aí a gente vai falar que a Copa do Mundo é daqui a 1 ano, a gente não está preparado para essa conversa, né? A realidade é essa. E agora, saber o que aconteceu realmente, nós não vamos, porque só vai ser pior para elas mesmo. A gente sabe que é assim que funciona por aqui. Tá ótimo. Só para finalizar, então, eu não conheço nenhuma das quatro meninas, né, ou mulheres, enfim, de forma mais gentil das senhoras. Eu não conheço nenhuma delas, tá? Mas eu não acredito, posso estar errado, obviamente, mas assim, na minha opinião, estou falando por mim, eu não acredito, tá, que elas não avisaram com antecedência. Pelo contrário, eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que elas avisaram com antecedência, porque você não chega ao nível que elas estão apitando uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro Sub-20 se você não tiver um mínimo de profissionalismo, de conhecimento, de postura profissional. Então, assim, eu não sei a realidade, mas eu te digo 99% que, na minha opinião, elas avisaram com antecedência, tá? Mas é aquela história. Se você não tem um plano B, avisar com 4 horas antes, 5 horas antes ou meia hora antes, não tem um plano B. E aí acabou expondo um problema que é a ausência de um plano B para a organização. Essa é a minha opinião. Para mim, posso estar errado, mas eu acho que elas avisaram com antecedência e deveria ter um plano B. Deveria ter um plano B. E agora é fácil, né? Pega as 4, bota lá no enforcador lá, arrebenta com as 4 e pronto, o mais fraco são elas, não tem voz. Mas, enfim, tá ótimo. Obrigado pela contribuição. Vamos para o próximo. Ser mãe no futebol feminino, né? Eu conheço pela internet, né? Eu já vi pela internet, acredito que tenho mais, mas se uma atleta do Corinthians que eu vi pela internet, que é a mãe, não me lembro o nome dela, mas eu vi que ela é mãe, e tem até a foto dela. Qual o nome? Tamires. Isso, Tamires, acho que é isso mesmo. Ela tem na rede social dela, eu vi que ela é mãe, atleta, me chamou a atenção, porque, né, você praticamente, vamos dizer aí, você praticamente perde uma temporada, entendeu? Dá mais no nível de competitividade,
você perde praticamente uma temporada, né? E ela é mãe, está jogando, enfim. Quem trouxe esse tópico para a gente foi o Gabriel, não é isso, Gabriel? Tá ótimo. O que você tem aí para falar para a gente desse tópico extremamente interessante, né, do futebol feminino, a mamãe atleta, por favor. Bem, eu, tal como o nosso amigo Igor falou, eu sou homem, eu não posso falar tanto como uma mulher e sobretudo como mãe, mas o que eu vejo realmente, e agora uma notícia muito recente de uma jogadora da seleção portuguesa a falar do assunto, que me despertou curiosidade, é que nós não temos essa noção, não é? Portanto, normalmente o que acontece no futebol masculino, e que ainda por cima tem mais apoios financeiros, é que um homem é pai, e muitas vezes está a acompanhar a mulher, portanto, em casa a cuidar dos filhos e o jogador a fazer a sua atividade normal, ou seja, não há algo que as pessoas achem que é estranho ou errado, não, está estabelecido, as pessoas aceitam. Agora, quando é uma mulher e que tem mesmo, muitas vezes, as senhoras preferem então amamentar, por exemplo, então têm que estar presentes, não é? Portanto, se não fosse para amamentar, se calhar estaria lá o pai e elas poderiam jogar, mas muitas não têm essa opção, então têm que amamentar. Para amamentar têm que estar presentes, ninguém pode estar a treinar e a amamentar o filho ao mesmo tempo, ou a filha. Portanto, aqui há aqui um tema que tem que se falar, que é os apoios para as jogadoras mães, não é? Porque uma jogadora, lá está, mais uma vez, o homem sabe, vai ser pai, faz a sua vida normal, não tem nenhuma transformação física, não é? Uma mulher não, são os tais 9 meses, ou se for antes, portanto, e todo esse processo, chega a um certo mês, não pode ter atividades físicas, então como é que elas são protegidas, as senhoras? Têm apoios suficientes? Realmente são discriminadas dentro do clube por terem engravidado? Será que depois quando voltarem, passado não sei quantos meses, ainda têm algum lugar? Será que depois de terem o filho têm algum apoio também do clube? Todas essas circunstâncias eu acho que são importantes. Eu vejo aqui, assim por alto, que os Estados Unidos são muito pioneiros nestes apoios, também porque o futebol feminino, já falámos nos episódios, nos Estados Unidos cresceu muito, portanto, pelo futebol feminino, portanto, o futebol em si cresceu pelo futebol feminino em vez do futebol masculino, portanto, o futebol feminino nos Estados Unidos é visto como quase igual ao futebol masculino, se não até acima. No Brasil também tenho visto aqui, portanto, situações muito interessantes que estive a ler de apoios, portanto, a mães. Na Europa vejo, especialmente em Portugal, como sempre, infelizmente, ainda estamos atrás, só há pouco tempo, há poucos anos é que estamos a implementar alguns tipos de apoios, e nomeadamente com aqui campanhas de bancos e por aí fora para ajudar, mas vejo talvez aqui na Europa, a Inglaterra, portanto o Reino Unido como país, também pelas influências dos Estados Unidos, seja mais próximo. De qualquer forma, fico feliz de saber que em certos países como o Brasil e os Estados Unidos as mulheres são realmente respeitadas ao ponto de dar realmente apoios, porque quando estamos a falar de apoios, nós não podemos só falar apenas de apoios financeiros e que muitas vezes até nem são suficientes. Temos que falar de apoios psicológicos, apoios ao nível portanto, de estrutura. Portanto, imagino que se uma jogadora tem que ir para o treino, não é? O filho já nasceu, ou a filha já tem alguns meses, tudo bem. E já está apta, ou dizem que já está apta para ir jogar e para treinar, tudo bem, vai. Então, se ela não tiver onde deixar a criança, o que é que faz? Será que dá para levar para o clube? Será que no clube tem alguém que se responsabilize pela criança enquanto a jogadora treina? Portanto, é o que eu digo, são aspectos ao nível financeiro, ao nível psicológico e ao nível também de infraestruturas e de espaços. E realmente acho que é um tema que a nossa amiga e colega Sheila pode desenvolver muito melhor do que qualquer um de nós aqui presentes, provavelmente ser mulher e ser mãe, mas também pelo seu passado como jogadora profissional, para saber o que é que havia antes e o que é que há agora e o que é que está a ser preparado para o futuro. Também estou bastante curioso em saber, mas de facto é um tema que quis trazer porque vejo que há muitas jogadoras que se calhar pensam, será que vale a pena ser mãe? Será que depois não sou prejudicada? E acho que este tema é importante porque acaba por influenciar a carreira de muitas jogadoras e se calhar até a prática profissional de muitas, ou seja, são jogadoras até ali aos 18, 19 anos e depois se calhar deixam porque se alguém tem algum receio de desenvolver a sua vida familiar e portanto não ser como esperam. Portanto, esta é a minha contribuição possível como homem para o tema e estou curioso para saber a opinião da nossa amiga Sheila. Perfeitas palavras, meu amigo, perfeitas.
Lá atrás, quando eu jogava futebol, certamente não se pensava, nenhum atleta, com certeza, pensaria em ser mãe, né? Porque, infelizmente, era bem escasso, bem precário e apoio nenhum, então elas não iam arriscar ser mãe para poder ir continuar jogando futebol. Hoje em dia, eu vou até citar a Tamires mesmo. Ela, quando foi mãe, ela parou de jogar futebol por alguns anos. Ela se aposentou por alguns anos e depois retornou, acho que 2 anos depois que ela foi retornar novamente. Só que ela teve muito apoio da família dela, né? Não tanto do clube, mas da família, e depois apareceu um clube que apoiou também a ela, e hoje em dia eu tenho uma conhecida também que joga no Pérolas Negras aqui do Rio, a Pamela, que também é mãe, né? E tem apoio do marido, da família, do clube, para poder né, se mantendo em alto rendimento, em alto nível. Temos a Cristiane, que tem 2 filhos, Cristiane do Flamengo, atacante, tem 2 filhos também. Então, hoje em dia, a coisa mudou, graças a Deus, né? A coisa mudou, no clube eles apoiam, eles ajudam. Se não tem ninguém para olhar a criança, você leva, alguém lá no clube vai tomar conta. Então, assim, é uma grata surpresa isso. Eu sou mãe, eu tenho muita dificuldade, eu não sou atleta, mas eu tenho muita dificuldade, muitas das vezes, para estar né, no campo, dando um treino, fazendo uma preleição, dando uma aula. É complicado, porque eu tenho todo aquele processo com meu filho, e às vezes a gente não tem com quem deixar. Então, é bem difícil se a gente não tiver apoio, se a gente não tiver pessoas do nosso lado para nos ajudar com essa questão, fica praticamente impossível. O meu filho tem só 2 anos. Né? Eu acho que o filho da Pamela a filhinha dela tem 3 anos, se eu não me engano. Cristiane está com um filhinho bebê de colo. Então, assim, esse apoio é fundamental, né? Porque se não houver, infelizmente, fica impossível. Você não consegue levar as duas coisas, né? Então, acho que tem muito que melhorar, sim, muito tem que melhorar ainda. Acredito que vá, porque nessa questão a gente já deu um passo muito grande, né? E a tendência é continuar só crescendo, só evoluindo com relação a isso. Eu fico muito feliz de ver essa evolução. Tá ótimo. Eu acho que obrigado pela explanação de vocês. Tem uma frase famosa, o pessoal do direito costuma dizer, né? Não sei quem criou, mas enfim, um advogado amigo meu sempre falava isso, e aí você acaba memorizando. Ele dizia: tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais à medida que se desigualam. E se você parar para pensar, né, o futebol feminino e o futebol masculino, o homem ele não vai ter fisicamente nenhum tipo de mudança como a mulher vai ter, né? Se você está falando em aumentar a família, né? Então, assim, alguma coisa deveria ser feita para poder, né, essa desigualdade, porque o homem não engravida, que a mulher deveria ter. Eu acredito que algum tipo de seguro, algum tipo de complemento na legislação para que a mulher atleta, seja ela de futebol, vôlei, basquete, handebol, o que fosse, para que ela tivesse algum tipo de segurança, do tipo, ó, se você engravidar, minha filha, quando você voltar aqui, é pé na bunda, que é como se diz no popular lá no Brasil, entendeu? Acabou. E eu acredito, né, que eu me coloco na condição, bom, se eu fosse uma mulher, cara, eu ia ficar com medo. Eu engravido e depois, entendeu? Então, assim, deveria ter algum seguro, alguma coisa que pode ser discutido, mas alguma coisa para diminuir esse problema. Ainda que você não possa zerar o problema, mas você pode diminuir bastante ele. Para dizer, olha, você é atleta, tu tem 25 anos de idade, você tem o direito de ser mãe, você não vai esperar até os teus 30, sei lá, 37, até quando você se aposentar, 40. Então você tem o direito de ser mãe, e existe isso aqui, existe esse seguro,
quando você assina um contrato, tem que ter um seguro. Existe essa legislação que te ampara para que você possa ser mãe e, ao mesmo tempo, você possa continuar depois a sua atividade de atleta, que também é um direito seu. Alguma coisa tinha que ter. Isso é o que me vem na cabeça. Deveria ter alguma coisa pela frase famosa de um advogado amigo meu que dizia: tratamento aos desiguais à medida que se desigualam. A mulher vai perder no mínimo 9 meses, que é a gestação. Entendeu? E depois tem, como o Gabriel falou, a outra fase, né? Nasceu. E aí? Depois que nasceu, a mãe não pode falar: tá, legal, sai daqui que eu preciso trabalhar. Não dá para fazer isso. Então, assim, alguma coisa deveria acontecer para que as mulheres atletas tivessem a possibilidade de, né, ter... A gente não sabe quantas atletas, depois que eu quero ser mãe, é um sonho meu, o direito dela, eu quero ser mãe, e depois o clube, tchau, boa sorte, obrigado por tudo. E aí? Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Alguma coisa deveria acontecer para reduzir ao máximo esse problema. Enfim. Só uma palavra, meu amigo, ressaltando o que você está falando aí, eu acho que o que precisa acontecer é eles profissionalizar, né? É simples. Profissionaliza o futebol feminino, todos os clubes se profissionalizando, assinando a carteira das meninas, porque aí elas vão ter essa segurança, né? Fora isso, infelizmente, realmente elas vão ter medo, não vão arriscar, porque sabe que vai acontecer realmente o pé na bunda, não tem jeito. Sim. Gabriel, alguma coisa gostaria de acrescentar? Eu só queria acrescentar que, em termos de soluções, vejo também aqui em Portugal, até é mais do que apenas o futebol feminino, é como para a sociedade em geral, tem mesmo a ver com o alargamento da licença de maternidade. Ou seja, se nós dermos o apoio estatal, ou seja, eu percebo que os clubes não possam, muitos deles, ter condições financeiras para, por exemplo, pagar o ordenado e a jogadora não estar a render, eu percebo, mas a jogadora também não pode ser prejudicado, obviamente. Então aqui é que entra o Estado, por isso é que o Estado existe. E então eu acho que deveria haver esse alargamento, deveria ser pago a compensação, portanto, diretamente à jogadora, portanto, ou pelo menos, se vamos supor que tinha um contrato elevado, portanto, o Estado se calhar não vai pagar portanto, esse contrato todo, mas pode pagar um valor também condizente para que a jogadora não fique sem rendimentos, não é? No caso dos jogadores não pagarem. Portanto, e se houver um alargamento da licença, pelo menos a mãe sabe que durante se calhar um ano ou mais tem a sua vida pelo menos controlada para não ter que se preocupar tanto, e também não pode perder o emprego. Portanto, isso é fundamental, ou seja, deve ser proibido completamente, e está na legislação, que uma jogadora não pode, portanto, não podem rescindir o seu contrato, ou no caso do contrato estar a terminar, que haja uma renovação automática, mas isso lá está, tem a ver também com as leis laborais, para que a jogadora saiba que quando terminar o período onde já se sentir mais à vontade para regressar, que possa realmente regressar, porque ainda tem clube, não é? Portanto, que não fique sem clube. Portanto, eu acho que tem mesmo, ou que pode passar muito por essa questão da licença da maternidade, que já engloba os apoios diretos do Estado aos clubes ou às jogadoras. Portanto, é nesse sentido que eu acho que pode passar, pelo menos uma fase inicial, por soluções para este problema. Ok, perfeito. Bom, é aquela história, né? Vamos falar aqui com o bom senso, né? Às vezes o bom senso, só o bom senso já é o suficiente. Vamos ter bom senso aqui. A minha esposa engravida, fisicamente, o que muda para mim? E o que muda para ela? A minha esposa engravida, nos próximos 9 meses, o que muda para mim e o que muda para ela? E depois que a criança nasce, o que muda para mim e o que muda para ela? É uma diferença muito grande. É muita diferença. É muita diferença. Então, assim, eu não vou aqui ficar, não, mas é uma escolha. Não, não é uma escolha. A mulher atleta, ela tem o direito de querer ser mãe. Ninguém pode tirar esse direito dela. Entendeu? Isso é fato. O ser humano, a mulher, ela tem o direito de ser mãe se ela quiser ser mãe. Agora, ela não pode ter que esperar até os 39, 40, enfim, até o dia que ela se aposentar no esporte. Então, alguma coisa deve existir, como o Gabriel falou, alguma coisa na lei, né, na laboral, enfim. Mas, infelizmente, é aquela história. Deixa para depois a gente vê isso.
e as meninas com seus 25, 26, 27, que têm o sonho de ser mãe, que é um direito dela, elas acabam deixando, e ninguém fica sabendo, e ela não tem voz, e aí isso acabou, entendeu? E finge que não existe o problema. Finge que não existe problema, que dói menos, entendeu? Infelizmente, é isso que acontece. Mais alguma coisa ou posso passar para o próximo tópico? Pode passar, meu amigo. Beleza, tá ótimo. Obrigado, tá, pela opinião de vocês. Vamos passar aqui para o próximo. Audiência no futebol feminino. Bom, esse tópico é do Gabriel também, não é isso, Gabriel? Audiência no futebol feminino, né? As coisas estão linkadas, né, conectadas. A gente falou rapidamente no início sobre a audiência, o quão importante isso é. O que você tem para trazer para a gente aí, por gentileza? Eu até me especifiquei mesmo na audiência feminina no futebol feminino, ou seja, para se perceber, porque existe muito não vou dizer chamar mito, mas muita ideia muitas vezes de que se calhar o futebol feminino podia crescer mais se houvesse mais mulheres a participar, portanto, nos próprios eventos, seja nos jogos, estarem presentes, e também a verem, portanto, a visualizarem nas transmissões televisivas. Ora, segundo aqui dados que tive aqui acesso, realmente as mulheres, a percentagem de mulheres que assistem a jogos femininos é superior à dos masculinos. É óbvio, o que é que acontece? Estamos a falar de percentagens, e aqui é que a matemática muitas vezes tem estes pequenos truques. É que há mais mulheres a ver os jogos de futebol masculino porque os números totais são distintos, não é? Agora, se compararmos o público do futebol feminino, há mais mulheres que veem o feminino do que homens. E, portanto, a nível percentual. E isto quer nos dizer que, de facto, não só os homens, se quiserem, podem também apoiar muito mais o futebol feminino, ou seja, ao contrário, não é as mulheres apoiarem ainda mais o futebol feminino, que podem, mas é os homens apoiarem ainda mais o futebol feminino, e de que as mulheres, de facto, estão a tentar ajudar outras mulheres a crescer aqui, portanto, esta modalidade. E um ponto que eu referi há pouco no outro tema, que já ia colocar neste, é exatamente de que há muito a ideia de que os jogos de futebol feminino são mais familiares. Ou seja, nós não vemos, ou pelo menos não é usual ver no jogo feminino, uma claque de 500 ou 1000 ou 5000 pessoas, por exemplo, ali, e que haja tanto distúrbios entre claques e grandes problemas no jogo. E, portanto, o que é que isso faz? Faz com que as pessoas se sintam à vontade para trazer os seus filhos pequenos, ou tanto os avós, seja quem for, e, portanto, isso cria esse aspecto de família e faz com que as pessoas, muitas vezes, sintam-se mais à vontade para ir ver um jogo de futebol feminino do que o futebol masculino. E isso, para mim, é uma oportunidade para que se entenda o futebol feminino como uma modalidade familiar, uma modalidade aberta a todos, onde ninguém é prejudicado por tom de pele, portanto, por crenças religiosas, políticas, seja pelo que for, seja ninguém é discriminado, toda a gente é aceite e celebra-se então o futebol feminino. E, portanto, eu vejo que neste momento também nos Estados Unidos, lá está, as percentagens estão a aumentar bastante, nomeadamente no público jovem, porque o que sucede é que no futebol feminino, ao contrário do masculino, está a começar a haver cada vez mais a ligação entre o adepto-jogador em vez do adepto-clube. Por exemplo, no futebol masculino nós sabemos que historicamente as pessoas são vinculadas ao clube, não é? Portanto, tem os seus ídolos no clube, mas ninguém está acima do clube. Ora, no futebol feminino, como o público jovem está a aumentar, as meninas, portanto, que são muito jovens, tendem a gostar muito de jogadoras especificamente. E, portanto, o que está a acontecer é que muitas vezes jogos que portanto, podem até ser transmitidos nas redes sociais têm grande adesão exatamente porque as meninas, portanto, esse público feminino está a aderir cada vez mais de forma massiva e, portanto, estamos aqui a ver que as senhoras estão a usar efetivamente as novas tecnologias, as redes sociais, para seu benefício, para poder aumentar, portanto, aqui o público e as visualizações no futebol feminino, o que é bastante interessante. Eu até já tinha falado noutro episódio que aqui em Portugal foi muito interessante que o jogo Portugal com a Chequia teve no seu pico, no nosso canal principal da RTP, teve mais de 2 milhões de espectadores. Isso é fenomenal. Portanto, estamos a falar de 2 milhões numa população de pouco mais de 10. Ou seja, isso é 20% da população
total do país a ver um jogo de futebol feminino. E isso é fantástico para mim, portanto, creio que as condições estão criadas, claro, ajuda a explicar que se calhar aquele horário não estava a dar algo interessante, estou a falar para muitas pessoas que possam pensar, bem, se não há futebol masculino, há feminino, mas não interessa, e interessa também ter em conta que a RTP é um canal gratuito e, portanto, as pessoas também puderam ver algo que seja interessante futuramente para as pessoas pensarem que se querem ver mais jogos de futebol feminino, então as transmissões televisivas ou conseguem conceder essa visualização gratuita, se forem canais, por exemplo, lá está estatais com mais financiamento, ou que o valor seja baixo, porque atualmente ainda percebo que se calhar muita gente não quer estar a pagar quase o mesmo para ver um jogo de futebol feminino do que o masculino. Felizmente isso está a mudar e eu espero chegar um dia, ou ainda ser vivo, para ver o futebol feminino, não digo ao mesmo patamar que o masculino, mas já com um distanciamento muito menor do que ainda é atualmente e que já se paga muito bem para ver jogos de futebol feminino, tanto nos estádios como na televisão. Perfeito, excelente a explanação. Faz todo sentido isso aí que você está falando, faz todo sentido. Sheila, alguma reflexão em relação a esse tema da audiência no futebol feminino e até especificamente, como o Gabriel falou, né? Indo para o lado do atleta, né? O pessoal gosta do atleta, do clube, óbvio, mas são os seguidores dos atletas, né? Vamos falar assim. É verdade. Há 20 anos atrás, quando eu jogava ainda, eu cheguei a jogar num clube em Teresópolis que o estádio lá era lotado, 10, 15 mil pessoas assistindo ao jogo. 20 anos atrás, uma cidade pequena, então a gente lotava estádio. Fomos campeões em cima do Vasco, invictas. A cidade toda parava para ver a gente jogar. Então, assim, isso é muito, muito bom. E é realmente isso, pelos atletas, na verdade, né? Ninguém é maior que o clube, nenhum atleta é maior que o clube, mas no futebol feminino, a gente tem muito dessa questão. É a mesma coisa desse jogo que foi com portões fechados. Tinha muita gente querendo assistir para ver as atletas. Era família, entendeu? Era irmão, era parente. Então, aqui no Brasil funciona dessa forma. Até um pouco diferente da Europa, né? Eu, como joguei na Europa também, eu sei que lá é diferente, as pessoas vão assistir. Lá se cobra para assistir. E a torcida vai, a torcida paga. Então, desde que eu joguei na Inglaterra, onde eu jogava, era pago para assistir o jogo. E ia bastante gente assistir. Sempre foi. Aqui no Brasil, se a gente fizer isso, não vai funcionar. Né? E a gente também, com relação aos homens, assim, a gente escuta muita coisa que mulher, vou assistir jogo de mulher nada, essas meninas não jogam nada. É só críticas, cara. A maioria são críticas. Né? Então, assim, as mulheres apoiam muito o futebol feminino aqui no Brasil. Por isso, vem crescendo bastante. Graças a nós, mulheres, né? Lógico, não estou generalizando, temos muitos homens também que lutam, né, pela causa, que ajudam bastante, mas em questão aos homens é minoria. A mulherada está mais, sabe, firme nessa causa, assim, apoiando bem mais. Ok, perfeito. Essa situação da audiência, que me vem na cabeça, eu lembrei da Caitlin Clark, que é uma atleta de basquetebol feminino, né, aqui nos Estados Unidos. E depois que ela chegou, mudou tudo na liga, vamos dizer assim, a NBA feminina. Eles têm outro nome, se não me engano, WNBA, exatamente. E sim, assim, ela mudou muita coisa. A audiência dela, quando ela estava no último ano dela, se não me engano, antes de entrar na NBA, já estava mudando muita coisa. Ela trouxe uma qualidade tática, técnica muito grande, é muito inteligente. Até eu, que não sou de acompanhar basquetebol, fui na internet ver lances, ver highlights, né, melhores momentos sobre ela, porque muito se falando, a Caitlin Clark joga muito, joga demais, enfim. A audiência, ela está relacionada à matéria-prima, né? E é a futura geração, entendeu? Então, assim, as crianças vão participar do esporte e as crianças vão consumir o esporte daqui a 20 anos, 10, 20 anos. Então, as coisas vão se conectando.
né, um ano antes da Copa do Mundo no Brasil, dentro de um estádio no Rio de Janeiro, de um clube chamado Flamengo, que é um clube global, se não global, é um clube continental, entendeu? E, enfim, e você não permite que as pessoas entrem para assistir. É como se, eu vou comparar com você, se eu for na Espanha, tem um jogo dentro do estádio do Real Madrid, do Barcelona, do Valência, e eles não deixam as pessoas entrarem para assistir o jogo. Então, assim, você vai ao Brasil, é o Flamengo, é o Corinthians, é um Vasco, é um Palmeiras, Grêmio, enfim. Você não pode entrar para assistir o jogo, como é que você consegue entender uma coisa dessa? Entendeu? E isso se você diz que quer fomentar o esporte, fomentar o futebol feminino. Mas, enfim, é triste, né? É uma situação bem desagradável, mas é real, é fato. Tá aí, a gente torce que melhore, mas está ótimo. A gente vai para o próximo tópico. Alguma coisa mais para acrescentar em relação a esse tópico, por favor? Não? Tranquilo? Podemos ir? Tá ótimo. Então vamos falar das jogadoras de futebol do Irã e o asilo político. Olha, isso aqui, eu não sei aí no Brasil, em Portugal, mas aqui foi muito falado. Foi muito falado, entendeu? Futebol feminino, né? Nós estamos aqui para falar de futebol feminino. E o futebol feminino do Irã foi participar de uma competição na Austrália e as atletas, parece que 5, alguns canais de televisão e de mídia falaram em 6, eu encontrei falando em 7, então eu não sei se são 5, 6 ou 7, mas que parece que em cima da hora uma desistiu, então também não sei se são 5 ou se são 4, são 6, foi para 5, enfim. Mas que algumas atletas pediram asilo para não retornar ao Irã, né? Para quem estiver assistindo, para quem assistiu o nosso vídeo, para as meninas que estão jogando futebol no Brasil, em Portugal, existe muita coisa de errado, muita coisa tem que melhorar em Brasil, em Portugal, na Europa, mas, olha, o que acontece no Irã, pelo que a gente fica sabendo, é muito pior, entendeu? O Irã tem um problema gravíssimo lá de liberdade de expressão. Existem, né, sérias e diversas denúncias no Irã de mulheres que são espancadas e mortas porque aparece o cabelo, tá? Existe uma denúncia gravíssima, é aquilo. Não é porque tem todas essas denúncias que também a gente vai mentir. Eu procurei levantar informação porque eu também não confio 100% no que eu leio na internet, né? Tem muito jornalista, mas também tem muito ativista. Então eu fui até no Twitter, no X, e tem o Grok, eu não sei como é que fala em português, eu não sei como é que fala aí, Sheila, se é Grok também, mas enfim, no Twitter é uma checagem de fatos, que eles chamam de fact-check. Então eu fui no Grok, e ao que parece um dos líderes do Irã, isso é importante as meninas saberem, porque isso é fato. Um dos líderes do Irã fez um livro, escreveu um livro, publicou um livro, e as pessoas dizem que no livro ele falava que a mulher tinha que ser estuprada antes de morrer, caso ela fosse virgem. Por quê? Se ela morresse virgem, ela iria para o paraíso. Então eu fui checar isso, né? Site, fui no Twitter, fui no Grok do Twitter, e de acordo com o Grok, não é isso que ele fala. O que ele fala no livro, né? O que ele fala no livro é que a mulher não pode ser morta se ela for virgem, porque ela vai para o paraíso. Então, assim, ele não está dizendo diretamente que ela tem que ser estuprada, ele está dizendo no livro, de acordo com até o fact-check do Twitter, do X, que ela não pode ser morta se ela for virgem.
E as denúncias são que as mulheres eram estupradas na cadeia antes de serem mortas. Então, enfim, de qualquer forma, é uma coisa terrível você imaginar uma coisa dessa, entendeu? Denúncias de mulheres que foram espancadas e algumas morreram, né, devido ao espancamento. Qual crime? Estava mostrando o cabelo em local público, né, mostrando o cabelo. Então, assim, essa é a situação do Irã. Alguns vão dizer que isso é certo, outros vão dizer que isso é errado, cada um tem a sua opinião, mas a minha opinião é, isso é muito mais do que um absurdo, eu não sei nem qual palavra que eu iria para o próximo nível depois do absurdo, entendeu? E as mulheres pediram asilo para não retornar ao Irã, acho que retornaram, busquei informação na internet, não sei se aconteceu alguma coisa, enfim. Publicamente, um profissional da mídia do Irã, publicamente, vídeo de internet, ele pessoalmente ali, falando que elas deveriam ser punidas de forma severa por não cantarem o hino. Então, cada um vai ter a sua visão sobre o que significa ser punido de forma severa. É o quê? É chicotada? É espancamento? É decapitar? É fuzilamento? Eu não sei o que é isso, né? Mas isso ele fala no vídeo, quem buscar na internet, isso ficou muito, não sei se tiraram, mas ficou muito. Então, infelizmente, a situação no Irã é essa. Sheila, por gentileza, muita coisa foi falada, isso que eu estou falando aqui é o que saiu em vários canais de mídia, inclusive no fact-check do Twitter, do X. Qual a sua visão em relação a isso, por gentileza? Olha, meu amigo, só de ouvir você falar, meu coração chega a dói, porque como mulher eu acompanho muito, sabe, as notícias, né, dos outros países. A gente aqui no Brasil, ultimamente, está vivendo um período bem complicado, muitas mulheres sendo mortas por namorados, por maridos. Então, é bem complicado esse assunto para mim, porque eu me coloco muito no lugar, sabe? Coloco muito no lugar. Você vê mulheres passando por esse tipo de coisa, não é só porque são mulheres, não. Ninguém deveria passar por isso. É surreal. É surreal nos tempos de hoje a gente ainda escutar coisas desse tipo. Né? Eu dou graças a Deus que eu sou brasileira, porque é muito complicado. A mulher já não tem tanta voz. Né? A gente querem nos calar a qualquer custo. Então, você morar num país onde você não pode nem mostrar o cabelo, você não pode colocar a sua opinião, você não pode nada, que você corre o risco de ser morta, de ser estuprada, ou em outras coisas, é difícil falar, porque é muito doído só de pensar. Tá ok, tá ótimo. Gabriel, por gentileza, qual a sua visão em relação a essa situação das atletas de futebol feminino do Irã? Bem, eu creio que nós temos aqui uma frase em Portugal que é que não se discute, não se deve discutir religião, futebol e política. Ora, este tema toca nos três. Só que eu, por acaso, não sou a favor dessa frase por um aspecto. Eu acho que religião não se deve discutir no sentido de que deve-se respeitar a religião e a crença de cada um, não está em causa. Futebol pode-se debater, mas é mais para praticar. Às vezes perde-se muito tempo a debater e o futebol é para ser jogado. Essa é que é a beleza do jogo. Política não só pode, como deve ser debatida. E apesar de nós todos podermos ter divisões distintas, não é? E é normal e até desejável que assim seja, nós todos acabamos por ter sempre uma opinião. Por isso mesmo que eu, por exemplo, agora queira dar uma opinião neutra, ou o mais neutra possível, vou acabar por sempre ter que dar aqui um pouco da minha opinião pessoal, quase política, sobre o tema, que é de facto, respeitando a religião, que é um regime obviamente teocrático no Irão, e portanto é onde a religião tem um peso enorme na sociedade. Eu acho que se nós estamos num canal de futebol feminino, nós temos que realmente defender a liberdade para todos, mas especialmente para as mulheres. E eu acredito que, independentemente da religião de cada um,
eu que eu saiba, eu nunca li um texto, pode ser culpa minha, obviamente, da minha ignorância, mas eu nunca li um texto sobre um Deus, seja Alá, Deus, portanto, ou outro Deus que realmente tenha algum desdém por mulheres, ou seja, que a mulher não possa praticar uma modalidade. Portanto, já nem vou tocar noutros aspectos sociais, mas quer dizer, jogar futebol é algum grande problema por aí maior para uma mulher, deixa de perder algum tipo de dignidade por jogar futebol. Não vejo isso, não vi isso escrito, não acredito nisso pessoalmente e acredito nesta situação específica. Está aqui motivos, obviamente, políticos, de acordo com a guerra que se está a passar agora no país, mas eu não creio que as senhoras devam ser prejudicadas só por não cantarem o hino. Se uma coisa era se desrespeitasse o hino, podiam ser punidas, mas de forma, estamos aqui a falar legal, com alguma coisa aceitável que também se fizesse para homens, nunca, obviamente, também por castigos corporais, como o nosso amigo Igor estava a referir, ou com penas de morte, obviamente, mas nós estamos a falar de não ter cantado o hino, é uma forma de protesto, não desrespeitaram o hino, simplesmente mantiveram-se em silêncio, e portanto é uma forma subtil de protesto que eu acho que nunca deveria ser criticável, nem sequer punível, e portanto eu acho que estas senhoras devem ser protegidas. Elas não se recusaram a representar o seu país, eu acho que isso já diz muito delas, elas querem continuar a representar o seu país, só estão em desacordo com o atual regime, e portanto o país é muito mais do que um simples regime, é o seu povo, e portanto estas senhoras são iranianas, querem ser iranianas, querem representar o povo iraniano, mas não podem ser puníveis por terem uma opinião política, porque todos os jogadores têm, toda a gente tem, uns mais, outros menos, umas pessoas têm plataforma, outros não têm, mas todos nós temos uma opinião política sobre o nosso próprio país, sobre o mundo, às vezes só o que se passa na nossa rua com os nossos vizinhos, não é? Portanto, todos temos uma opinião política dentro daquilo que é a vida e a sociedade. Portanto, eu acho que estas senhoras, como disse, devem ser protegidas e pronto, espero que a situação portanto, nesse país e noutros que tenham regimes similares, ou melhor, não vou tocar tanto lá está no regime, mas vou tocar mais na opinião que se tem das mulheres, que isso possa ser evoluído, porque um regime pode ser conservador ou autoritário, mas haver respeito pelas mulheres. Portanto, eu me apercebi, portanto, de pesquisas e também de estudos passados, que o regime anterior monárquico até tinha mais abertura para as mulheres, não sei se é esse que, se este terminar, vai voltar, mas que, sobretudo, seja qual for a opção, que as senhoras possam ser respeitadas e defendidas, porque não, já falámos aqui mais do que uma vez e volto a reiterar, as senhoras não estão abaixo dos homens, não devem ser vistas abaixo como seres inferiores aos homens e têm o direito de se divertir, jogar futebol não é igual a prostituir-se, portanto não podemos estar sempre com aquele tipo de discurso machista de as mulheres têm que estar na cozinha, as mulheres têm direito a jogar futebol, têm direito a divertir-se, isto é uma diversão pura, não é nada de mais. Portanto, deixem as mulheres divertirem-se, deixem estas senhoras representar o seu país e deixem o futebol feminino poder crescer sem estes problemas maiores. Eu sei que, e só mesmo para terminar, que a seleção do Irão, se isto também acontecesse, provavelmente teriam repercussões mais ou menos idênticas, porque lá está, é mais pelo regime do ponto de vista religioso do que propriamente um ataque específico às mulheres, mas as mulheres aqui pelo facto da religião, ou pelo menos o entendimento da religião que esse regime tem, ainda são mais prejudicadas que os homens. Portanto, como digo, que se respeitem as mulheres e que se respeite a liberdade, que eu acho que é o que toda a gente deseja na sua vida, é ser livre e poder seguir os seus objetivos enquanto é vivo. Portanto, muita força para as jogadoras iranianas e que tudo corra pelo melhor. Tá ótimo, perfeito. Sheila, gostaria de falar mais alguma coisa? Só queria acrescentar assim, que eu respeito muito tudo nessa vida, né? Eu respeito religiões, eu respeito opiniões, e eu acredito que, independente de religião ou não, tem que se respeitar o ser humano, independente também de ser mulher ou não, né? Tem que se respeitar. Eu acho que é muito machismo nesses países aí, sabe? Porque os caras, eles simplesmente eles fazem absurdos e a gente sabe que faz porque a gente está sempre ouvindo nos jornais, a gente está sempre lendo sobre, e realmente essas coisas acontecem. Eu acho que o que falta nesse pessoal é abrir um pouco a mentalidade deles, abrir a cabeça e passar a entender que o respeito acima de tudo, independente de qualquer coisa,
Eu posso não concordar com você, com o que você está falando, mas eu tenho que respeitar. Eu não posso, porque eu não concordo com você, eu vou te matar, eu vou querer te agredir, algo do tipo. Isso não existe. Então, eu acho que isso vem muito do machismo, da cabeça, da mente fechada dessas pessoas que falam tanto em religião, mas eu acredito que o nosso Deus não vê dessa forma, né? Então, não condiz muito o que eles fazem. Tá ótimo, perfeito. Realmente é incrível a gente estar falando isso, né? Você imaginar que alguém publique um livro, né? Eu chequei lá no Grok, do Twitter, do X, e realmente foi publicado um livro dizendo que a mulher não poderia ser morta se fosse virgem. Então, né, ninguém é idiota aqui. O que eles fazem com ela na cadeia? Né? É inacreditável, mas enfim. Como o Gabriel disse, a gente torce que as coisas melhorem lá para as mulheres do Irã, porque realmente é difícil, é difícil. É difícil até você gerar um comentário, porque é muito acima do absurdo, assim, é difícil. Ok, vamos passar para o nosso último tópico. Vamos falar sobre a brasileira de 16 anos, que foi jogar no Lyon. Vou ser bem sincero, fiquei sabendo dela pela minha esposa. Ela, olha aqui essa brasileira aqui e tal. Né? E aí fui buscar informação. Ela jogava no Botafogo, jogava com os meninos até mais ou menos, pelo que eu pude perceber, até os 13 anos de idade, ou alguma coisa ao redor disso aí. E na rede social dela, ela reclama porque, segundo ela mesma na rede social dela, ela ouviu mães de meninos falando para os meninos pegar ela mesmo, pega, bate, porque, né, imagino eu, não aceitavam a menina tá jogando melhor que o menino, o filho, enfim. Ela fala sobre isso na rede social dela. Então você vê que é uma questão de educação realmente, né? Você aceitar as coisas. Não é porque ela é menina, se ela está jogando melhor que o menino, ele que melhore, entendeu? Se os meninos perdem a vaga para ela e de repente tem um menino no banco para ela, é ele que melhore, ele que vai se dedicar mais, vai, enfim. É dessa forma. E ela encarou, isso serve de exemplo para as meninas que jogam futebol no Brasil, Portugal. Você está aí com o seu sonho, tem seus 14, 15 anos de idade, tem o seu sonho. Vão aparecer dificuldades, você tem que encarar, tem que enfrentar. Ah, mas eu não jogo, eu estou no banco de reserva. Melhore você, tá? Tem uma frase que eu escutei muito nas Forças Armadas que diz: quem é bom para dar desculpa não vai ser bom para mais nada. Então, assim, eu não estou jogando porque o treinador não gosta de mim. Eu não estou jogando porque o treinador não sei o quê. Mas eu... Não. Sem desculpa. Se você não está jogando, você melhore. Você se esforce, você se dedique mais e você vai melhorar. Então, é um exemplo extremamente positivo da Giovana, porque mesmo jogando com os meninos, não se intimidou, né? E uma idade de 13 anos já começa a ter uma diferenciação pela testosterona que já está chegando, né? Muitos ali já estão na pré-puberdade ali, já tem menino com testosterona chegando, já entrando em campo. E ela foi e hoje está aí. Seleção brasileira, foi contratada pelo Lyon até a temporada final ali de 2027-28. Enfim, meninas que jogam futebol, dedique-se, esforce, durma mais, se alimente melhor, se esforce que vale a pena. Sheila, qual a sua opinião em relação a Giovana desbravando aí, né, mesmo ela deve ter ouvido muita coisa. O que você está fazendo aqui? Você é menina, esse aqui é time de menina, enfim. Eu imagino as coisas que ela deve ter ouvido, mas não se intimidou, não se vitimizou. Eu sou vítima, eles falam isso de mim. Não,
E hoje está aí, jogando na França, seleção brasileira. Qual a sua opinião, por gentileza? Rapaz, essa menina ela é um grande talento. Eu acompanho ela desde que começou a aparecer, né? Conheço alguns treinadores por onde ela passou e ela tem uma mentalidade de campeã. O futebol dela é lindo, ela joga demais, essa menina, joga demais. Só que é o que você acabou de falar, ela treina muito também. Ela se esforça, ela quer dar o melhor dela sempre, então está sempre buscando. E, vamos e convenhamos também, ela teve sorte, né? Porque o John Textor apadrinhou ela, né, também. De repente, se ele não fizesse isso, a gente nem saberia, não se falaria dela hoje, né? Ele a levou para os Estados Unidos, bancou tudo dela lá, levou os pares dela, inclusive, junto, para poder dar esse suporte. Então, assim, ela deu muita sorte também nesse sentido, porque, assim como ela, nós temos muitas meninas que têm o talento dela também. Só que, infelizmente, o que falta é esse apoio, né? Agora, é o que você falou também, meu amigo, essas meninas que têm esse talento e ainda não tiveram esse apoio, é continuar buscando, é continuar treinando, é levar a sério aquilo que quer, né? Porque não tem esforço sem, não tem ganho sem esforço. Se você não se esforçar, a coisa não vai sair do lugar, as coisas não vão andar. E, infelizmente, para as meninas, para o futebol feminino é muito mais difícil. Não é sempre que tem um John Textor, né, disposto a fazer o que ele fez pela Giovana, né? Lógico que o talento dela a levou, né, com que ela fosse vista por ele. Mas nós temos muitas outras, né, muitas outras meninas, muitos outros talentos que não têm a mesma sorte. Então, infelizmente, ficam esquecidas, né? Agora é continuar na luta, é continuar com um pensamento positivo, com a mentalidade forte e entender que para você chegar em algum lugar, você precisa pagar o preço. Não tem como, sem pagar o preço fica difícil, né? Então, a Giovana realmente é uma menina diferenciada, mas é todo um contexto, não é só o futebol, não. Sim, sim. Foi a oportunidade com a menina preparada e esforçada. Então, ela preparada, esforçada, focada e teve a oportunidade, né? Então, junto. Gabriel, qual a sua opinião em relação a Giovana? E olha, eu tenho certeza, tá? Até pelo que eu vi na final do futsal, que foi Brasil e Portugal, né? E com certeza tem muitas Giovanas aí em Portugal também, né? Que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Qual a sua opinião em relação a isso, por gentileza? Bem, olha, posso-lhe dar o exemplo de que o primeiro clube em que fiz parte, o Estoril Praia, na altura era a equipa de Traquinas, portanto estamos a falar ali quer dizer, até aos 6 é os Petizes, portanto é ali 7 ou 8 anos, Traquinas, e nós tínhamos uma rapariga, e a equipa era mista. Portanto, ela era a única rapariga, mas por ela estar era considerada mista. E ela era titular. Ela era titular porque jogava melhor do que muitos meninos. E realmente eu achei sempre um exemplo fantástico, porque ela, mesmo com cargas de ombro e vinham ali com força, ela aguentava-se. Ela não era de não venham que eu sou menina, não, ela aguentava e ia. E isso via-se também nos jogos com os adversários. Por acaso, infelizmente, nunca mais soube dela. Pronto, entretanto, também as vidas separam-se, também não sei a maior parte da vida dos nossos jogadores, não é? Quando já treinamos há muitos anos, já temos dezenas e centenas de jogadores, não consigo acompanhar todos, mas eu espero que ela tenha seguido, porque ela realmente tinha muita qualidade também. E dando aqui o exemplo específico da Giovana, é de louvar. São 16 anos, menor de idade, vai para um continente distinto, para uma equipa histórica, num país que também é um país forte no futebol, não é a França, e estar tão cedo já perto de um contexto profissional, eu acho que diz muito sobre aquilo que é o talento dela, o trabalho, acredito que sim. Como a nossa amiga e colega Sheila falou, a sorte faz sempre parte, porque nós podemos realmente ter muito talento, mas às vezes aquele pedacinho de sorte naquele jogo, marcar um golo e estar um observador, um olheiro a ver, portanto, ter alguém a apadrinhar, não é? Como é o caso de John Textor, que é logo o proprietário do próprio Lyon, não é?
e de Botafogo, portanto isso ajuda bastante, mas é o talento, e mais importante do que o talento é o trabalho, e o trabalho tem muito a ver com a mentalidade que foi falado aqui, e nós já referimos noutros episódios que se houver trabalho, ou seja, se a jogadora, portanto, cada menina preocupar-se consigo, com aquilo que ela pode fazer, que é o trabalho, que é ir treinar com afinco, tentar a cada treino melhorar algum aspecto do seu jogo, tentar meter isso em prática no próprio jogo, portanto, melhorar no treino para pôr em prática no jogo, e for evoluindo gradualmente, as oportunidades vão eventualmente aparecer. Podem não ser esta já aos 16 anos de ir, não é toda a gente que tem a oportunidade, mas não quer dizer que aos 20 e poucos não apareça essa oportunidade. Tem que se continuar a trabalhar, não baixar a cabeça, ter o apoio familiar, não é dizer, estás a ver, pá, esse futebol feminino, pá, devias estar preocupado a fazer outra coisa. Não, deixem acreditar. Se quando a Sheila jogava futebol havia oportunidades, agora, imagine-se o que é que vai ser daqui a 10 anos ou 20, cada vez vai haver mais oportunidades para as senhoras e para as meninas jogarem, e cada vez vai haver mais clubes com infraestruturas, vai haver melhores ordenados, vai haver mais pessoas a ver, portanto, tudo vai melhorar, tudo vai aumentar. Portanto, se antigamente havia dificuldades e houve meninas e senhoras que mostraram resiliência e deram o exemplo, hoje exatamente pode aparecer mais meninas para terem, portanto, esse sucesso, e mais para a frente ainda mais. Portanto, é manterem o vosso, para as meninas que nos estão a assistir, é manterem o vosso foco, que amanhã, hoje é a Giovana, amanhã podem ser vocês. Portanto, mantenham o foco, acreditem, como se chama dizer, a esperança é a última a morrer. Se nós não acreditarmos em nós, não podemos estar à espera que os outros acreditem, temos de ser nós, sobretudo, a acreditar no nosso próprio trabalho, e acreditem que a vossa oportunidade poderá surgir. Portanto, a melhor das sortes a todas as jogadoras, e trabalhem, que, se Deus quiser, as coisas vão surgir e com naturalidade, e vão ter a vossa carreira. Tá ótimo, perfeito. Antes da gente fechar, as meninas que assistirem o nosso vídeo, observem a Sheila, que foi atleta, que jogou fora do Brasil, agora a Giovana e tantas outras. Você precisa se sacrificar, você precisa sair daquela bolha de fazer apenas o básico. Se você verdadeiramente quer alguma coisa, você tem que sacrificar. Com certeza a Sheila sacrificou muita coisa para ir jogar fora do Brasil, para jogar na Inglaterra, para jogar no Canadá. Outras meninas que saíram, essa menina também, a Giovana, teve que se sacrificar muito. Você, menina, que quer alguma coisa no futebol, você precisa sacrificar. Não fique aguardando cair no seu colo. Tem que sacrificar, porque a oportunidade aparece, você precisa estar preparada. Né? Como a Sheila falou, ela estava preparada. Teve a oportunidade, né? John Textor, Botafogo, Lyon, como o Gabriel disse. Agora, ela também estava preparada. Né? A Sheila disse no início ali, mentalidade. É a mentalidade dela. Ela estava preparada e teve a oportunidade. Perfeito, tá? Alguma coisa vocês gostariam de acrescentar antes da gente fechar? Eu só queria acrescentar para as meninas que estão nos assistindo, né, que elas realmente tenham essa mentalidade. E quando eu comecei lá atrás, foi isso que me levou até onde eu cheguei. Foi a minha mentalidade, a minha persistência. Lógico, eu também tive um pouquinho de sorte. Né? Eu fui através de uma peneira, onde iriam 7 atletas para o Canadá, e só fui eu. No final das contas, só fui eu. Então, assim, é tudo muita persistência, muito treino. Eu não me permitia ficar sem treinar um período só, não me permitia isso. Então, eu pegava uma bola, pegava uns cones e ia para um campo de futebol e treinava. E é isso que a Giovana sempre teve, desde novinha. Ela ainda é muito nova, está começando agora. É isso que ela sempre teve, é a mentalidade que ela tem. Ela sabe onde ela quer chegar. Então, o recado para essas meninas é que elas tenham essa mentalidade forte, mentalidade de vencedoras, de campeãs. Porque só elas estarem jogando futebol feminino já são vencedoras. Principalmente aqui no Brasil, né, que é uma luta para tudo. Então, é seguir firme e focadas, porque dessa forma elas vão conseguir chegar também. Perfeito. Gabriel, alguma coisa para fechar? Fazer das palavras da Sheila as minhas, portanto eu não posso acrescentar algo mais do que uma ex-jogadora profissional pode dizer, portanto é exatamente isso, é muita força, não desistam, mentalidade,
e as coisas vão acontecer. Tá ótimo, perfeito. Tá, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, realmente acrescentando muita qualidade, muita explicação, informação, visão, reflexão. Obrigado mesmo, tá ótimo, tá ok? Bom domingo para vocês, bom domingo a todos. Muito obrigado, um abraço. Obrigado igualmente, boa semana.